Olá, muito boa noite. Sejam então bem-vindos a mais um Acontece no Centro Espírita. Conforme todas as quartas-feiras vai acontecendo aqui na TV Espírita, este programa que leva até si imensos temas a falarem sobre a doutrina espírita e muitos dos problemas que assolam a sociedade de hoje à luz da doutrina espírita. Hoje comemoramos o nosso 10º programa. Boa noite, Regina. Verdade. Cá estamos nós, há 10 programas consecutivos, fazemos 2 meses. 2 meses, já Exatamente. passaram, E rápido. esperemos que possamos levar até si muito mais informação, muito mais conteúdo espírita, porque dia a dia nós vamos evoluindo, vamos aprendendo cada vez mais. Aproveitamos também para agradecer a todos vós pelo carinho, pela atenção que nos têm dedicado, pelas mensagens de apoio, algumas delas que eu vou passar a referir, têm-nos chegado através do Facebook. Ananda Azevedo, por exemplo, sugere, como estes caros companheiros de quem eu vou falar, que nos sugerem alguns programas, alguns temas para podermos debater aqui. Portanto, Ananda Azevedo sugere que falemos sobre a morte e o desencarne. Já a Adna Portela sobre os ensinamentos de Jesus, o Vítor Santos como querer e sentir-se um ser espiritual e o que é o amor, o Filipe Figueiredo como transformar a nossa Terra no planeta da paz, do amor e da solidariedade, entre muitos outros, como a Regina Lopes, o que são as almas gêmeas. Aquilo que nós podemos dizer, agradecendo desde já estas vossas sugestões, é que certamente que iremos abordá-las, Regina, em futuros programas. Sem dúvida. Porque são tantos os temas dos quais podemos falar que todos têm cabimento no nosso Acontece no Centro Espírita. Relembramos, no entanto, que qualquer que seja a questão que nos queira colocar ou sugestão, poderá fazê-lo através do nosso e-mail que vai passar em rodapé, acontece no Centro Espírita, @gmail.com, ou através da TV Espírita, ou através do Facebook ou do YouTube. Estaremos aqui para, com toda a certeza, tentar, dentro dos nossos conhecimentos, das nossas possibilidades, com a humildade de sempre, estaremos aqui para tentar responder. Hoje, Regina, o tema da nossa conversa é a influência dos espíritos na nossa vida. Sabemos que o Espiritismo veio demonstrar que nós somos humanos, somos um espírito a viver neste corpo, neste fato, que de alguma forma É temporário. é temporário, exatamente, e que a morte é só e tão só um sinal de que nós continuaremos do lado de lá da vida material, como é óbvio. Exato. Portanto, se a influência, ou se os espíritos nos influenciam, vamos hoje falar de que maneira. E eu coloco-te uma primeira questão, porque penso que é premente. Muitas vezes eu próprio, aliás, todos nós nos interrogamos se eles existem. E nós continuamos porque nós iremos chegar lá e já por lá passamos. Será que eles veem tudo aquilo que a gente faz? Será que eles nos escutam? Isto porquê? Porque há circunstâncias, que de alguma forma nós pensamos que até são mais privadas. Será que os espíritos podem fazer Nós tudo primeiro temos que dizer assim, não é se eles existem, mas eles existem, se nós nós existimos, não é? Porque nós somos espíritos, Exatamente. tal como disseste. Portanto, Não, eu quando o me que é o refiro se eles espírito... existem e podem fazer é do lado de lá da vida, porque nós ainda estamos do lado de cá. Mas eu estou complementando Exatamente. dizendo que nós, não é? O corpo, a morte existe apenas para o corpo. Claro. E nós existimos enquanto espíritos. O que é o espírito? O Livro dos Espíritos diz-nos que é o princípio inteligente do universo. Ora, então, nós somos seres inteligentes, somos espíritos, temos uma individualidade e estamos aqui com a missão de ir evoluindo moralmente, evoluindo do ponto de vista da inteligência também. Apesar de inteligentes, nem todos ainda somos capazes
de pôr em prática o conhecimento, porque ainda não adquirimos a experiência para entendê-lo, não é? E depois, sendo espíritos, nós somos eternos. Sendo eternos, imortais, portanto, existimos para todo sempre. O que significa que, quando morre o corpo, todas as afeições que criamos com os espíritos, todas as sintonias, todas as ligações, não é? Elas vão permanecer para sempre. Boas ou más, elas substanciam, portanto, ligações permanentes. O que acontece é que o espírito, do lado de lá, tem uma visão muito mais abrangente. Porquê? Não só está a viver no plano espiritual, tendo conhecimentos que nós, quando estamos encarnados no plano material, não conseguimos ver, nem conseguimos entender, não é? Nem conseguimos relembrar. Portanto, sobre nós, ele tem, digamos assim, características de poder olhar, entender e perceber coisas que às vezes nos são limitadas devido ao peso do corpo, ao peso da matéria. Ora, acontece que se nós, não é, somos espíritos imortais, obviamente estamos em todo lado. O que significa que em todos os atos da nossa vida temos espíritos a olhar-nos, a observar-nos, a conviver connosco e nós sem sabermos, não é? Exato. Agora, a tua pergunta é se eles veem aquilo que fazemos e se escutam veem o que nos fazemos. Ora, veem tudo o que nós fazemos. Não é? Não há barreiras. Muitas vezes as pessoas até perguntam assim, meu Deus, e na intimidade, será que nos estão a observar tudo, não é? Será que nos estão a vigiar, inclusive nos momentos íntimos, quando estamos na casa de banho, quando estamos às refeições, quando estamos na intimidade do lar, em momentos amorosos? Sim, os espíritos observam tudo o que fazemos. E também podem e têm a capacidade, alguns, de escutar os nossos pensamentos. Dizemos alguns porquê? Porque tudo depende da afinidade, do tipo de pensamentos. Porque há pensamentos mais elevados que aqueles espíritos que não se afinizam não conseguem entendê-los, não conseguem escutá-los, não é? Obviamente que os espíritos com alguma evolução, chamemos-lhe espíritos superiores, não terão muito interesse nisso, porque vamos falar, há pouco falavas sobre a intimidade, muitas vezes a intimidade do lar, a intimidade do casal. Obviamente que eles não se preocupam com isso e afastam-se, até porque essas observações já serão observações assim um bocado mais... não têm muito a acrescentar, não é? Disseste bem. Será que os espíritos menos evoluídos, de alguma forma, não lhes poderá ser vedada inclusivamente essa, porque vamos ver, isso também tudo depende no plano em questão, não é? Se depende de nós. Não, e depende também de nós. Não. Só depende de nós, porque, por exemplo, aqueles casais ou família que têm relacionamentos violentos, não é? E cujo ambiente familiar é de discussões constantes, é de se refugiarem cada um no seu lugar, uns para verem, por exemplo, filmes de moral questionável, exatamente, ou outros, por exemplo, só preocupados em jogos virtuais e sem viver a vida, a vida real. Obviamente eles vão criar um ambiente onde se propicia que aqueles que se afeiçoam e que sintonizam com eles vão ser aqueles que são aquilo que tu dizes, são os menos evoluídos, são os que se comprazem nesses prazeres mundanos, são aqueles que inclusive viciam, ou melhor, alimentam os vícios que nós já temos. Portanto, é óbvio que não podemos culpabilizar aqueles espíritos que estão connosco. Porque nós é que mas nós é que estamos a abrir a nossa casa para eles. Exatamente. Ora, aí está uma forma deles nos influenciarem. Não só os que, de alguma forma, mesmo enquanto a sua passagem pela Terra também se dedicaram a esse tipo de situações, mas os que, de alguma forma, nos acompanham, não para nos fazerem bem, não é? Pois. Nos influenciam inclusivamente, ou, por exemplo, falavas há pouco na violência do lar, na violência doméstica,
nos incentivam ainda mais a podermos... Isto já faz parte de nós, não é? Porque já é algo que nos acompanha. Em termos morais, em termos mas eles próprios também podem aproveitar isso para poder aumentar, digamos assim, o grau de violência, muitas vezes. A responsabilidade é sempre nossa. Sempre, exatamente. Nunca é dos outros que estão connosco e que convivem do lado de lá. É muito importante nós entendermos que nós, enquanto sendo espíritos, nós nunca abandonamos o plano espiritual. Há uma ideia, aqueles que têm a visão material da vida, julgam-se um corpo que tem uma alma dentro, ou que tem um espírito dentro, e não é isso. O que vem nos dizer o Espiritismo é que nós somos um espírito que momentaneamente usamos um corpo para vivenciar experiências de forma a evoluirmos, mas nós nunca abandonamos o plano espiritual. Porquê? Durante o sono, por exemplo, libertamos-nos. Nós estamos sempre em contacto com o plano espiritual. Inclusive, então, aqueles que têm mediunidade estão permanentemente em contacto com o plano espiritual. Não é através do corpo, é através do próprio espírito. Portanto, nós vivemos sempre no plano espiritual. Só que, não é? Estamos a usar um corpo para adquirir certo tipo de experiências. E então, nós não podemos nunca culpar os espíritos que temos connosco, que nos influenciam assim assado. Tem a ver realmente com o nosso pensamento, não é? Claro que sim. Ora, falámos aqui um pouco sobre aquilo que eles nos podem fazer e de que forma é que nos podem influenciar. Acabaste de dizer, e muito bem, que nós é que temos que dar sempre abertura, campo a que isso possa acontecer em função das nossas ações, em função dos nossos pensamentos. Sim. Mas por falar em pensamentos, como é que nós podemos distinguir quando os pensamentos são nossos ou não? Ora bem, é muito importante o autoconhecimento. Já dizia o Sócrates, não é, o filósofo grego, que devemos nos conhecer. Conhecer-nos a nós próprios é fundamental para tudo na vida, não é? Então, Jesus também nos disse, e o Espírito de Verdade, orai e vigiai. O orai significa ligar-nos a Deus, à divindade, aos bons espíritos, não é? E o vigiar é a todo o tempo estarmos atentos com os nossos atos, não é? A todo o tempo nós verificarmos quais são os meus pensamentos. Que tipo de pensamentos eu tenho? Será que os meus pensamentos são bons ou será que eu perco-me em pensamentos de vingança, de raiva para com este ou com aquele? Mas não é só quando estamos à noite a fazer as nossas preces. É no dia-a-dia, quando estamos no trabalho, quando estamos numa escola, quando estamos em outros locais, qual é o nosso pensamento? Então, realmente, a questão do pensamento, muitas vezes, pessoas com problemas de obsessões, etc., não é? A obsessão é aquele que está vítima, digamos assim, que não é totalmente vítima, como já explicámos, ou está sob a influência de espíritos que lhe desejam mal, não é? Que desejam prejudicá-lo. Ora, nessas situações, normalmente, aquele que está obsidiado diz: mas a culpa não é minha, é dos pensamentos que me vêm, ocorram e levam-me a fazer estas coisas. Quantas pessoas não já cometeram crimes quando disseram que ouviram uma voz que os incitaram a fazê-lo? A culpa é do espírito, não é? Nós temos o livre-arbítrio sempre, porque se fossem os espíritos a indiciar-nos e a levar-nos a cometer crimes, então onde é que estava o nosso livre-arbítrio? Claro. Não é? Então, nós temos a liberdade de dizer não. Como é que nós conhecemos se um pensamento é bom ou não é bom, se é influenciado por outro ou não? Conhecendo-nos bem. Por exemplo, eu nunca bebo álcool. De repente, em determinado dia, surge aquele pensamento compulsivo. Bebe um copinho de vinho, bebe um copo de whisky, bebe... E aquele pensamento constante. E a gente tem duas opções. Ou segue aquele constante incentivo que nos vem à cabeça, ou não. E o que é que fazemos? Substituímos aquele pensamento por outro. Não, vou ver agora, vou ler um bocadinho... ler um pouco um livro qualquer, pronto, que me interessa, e cortámos imediatamente o pensamento. Aquele pensamento era meu? Não era. Porque usualmente eu não tenho aquele hábito. Portanto, é isso, nestes momentos, que nós devemos questionar. É óbvio que se nós não temos o hábito
de analisarmos a nossa consciência, de nos conhecermos melhor, é difícil nós percebermos se aquele pensamento é nosso ou não é. Mas criarmos, incutirmos esse hábito diário, de à noite, como o Santo Agostinho dizia que fazia, não é? Desculpem, São Francisco dizia que fazia. Portanto, analisar a consciência, analisar o que foi feito durante o dia, aí nós vamos verificar se são ou não aqueles pensamentos são nossos. Isto faz-me recordar uma situação, aliás, em que muitas vezes pode provocar discussões ou até algo pior, e é extremamente importante nós conhecermos sempre, por exemplo, entre os casais ou entre amigos, conhecemos sempre a pessoa que está à nossa frente. Porque muitas vezes acontece emitir uma opinião ou falar alguma coisa que não é normal. E isso pode provocar uma discussão. É importante termos esse conhecimento sempre, estarmos com muita atenção. Para quê? Para podermos perceber que se calhar aquilo que a pessoa está a dizer não é dela. E aí levar-nos, inclusivamente, até, quem sabe, levar o pensamento, tentar pedir ajuda para que haja outro esclarecimento. Sim, sim. E para que a pessoa em si possa, de alguma forma, ser envolvida para que, digamos, deixe de emitir esse tipo de comentários. Porque é extremamente importante isso. Muitas vezes leva-nos a uma discussão, às vezes um comentáriozinho, mas basta nós percebermos assim, não, este comentário não é dela ou não é dele. Não, nem sequer vou reagir. Exato. Vou tentar perceber o porquê do comentário. Isso é muito importante. Isto leva-me a colocar uma outra questão. Será que os espíritos nos podem, assim, de uma forma tão simples, induzir à prática do mal? E melhor ainda, porquê é que Deus permite isso? Ora, essa é uma das questões que o próprio Allan Kardec também coloca aos espíritos. E vamos imaginar o seguinte: nós às vezes estamos a ver televisão, certo? E não sabemos o que queremos ver. Então começamos a fazer zapping, não é? E onde paramos? Paramos naquele sítio onde, por algum motivo, alguém está a falar e o tema nos interessou. No dia-a-dia, agora utilizando aqui, digamos, esta comparação, não é? No dia-a-dia, o que é que acontece? Há espíritos que passam por nós em diversos ambientes. A gente é no trabalho, tem espíritos por lá, que nem sequer nos conhecem. Estamos em casa, tem espíritos que nos conhecem, tem outros que estão de passagem, porque os nossos filhos os levam para lá, porque frequentam outros locais, enfim. O que é que acontece? Às vezes uma palavra dita, um pensamento que a gente diz mais alto, se é que podemos dizer assim, capta a atenção de um espírito que está de passagem. Aquele pensamento, de repente, captou a atenção. E o que é que acontece? Se aquele espírito que está de passagem é zombeteiro, gosta de brincar e gosta de se divertir, pode pegar naquele pensamento e juntar mais 2 ou 3 espíritos que não gostam de nós e que sempre nos acompanham, porque nós não somos perfeitos, já cometemos traições, já cometemos muitas, enfim, já tivemos comportamentos dos quais hoje em dia, se calhar, diríamos, como é que é possível eu ter feito aquilo, não é? E que nos arrependemos, mas quando estivemos para com outras pessoas, não é? O que é que acontece? Eles não se esqueceram, muitos deles não têm a capacidade de perdoar e então continuam perto de nós. Ora, esses unindo-se por aqueles que se lembraram de apanhar aquele pensamento, muitas vezes toca de nos incutir, não é? E de nos levar, aquilo que já falámos há pouco, a tomar decisões, a tomar atitudes que não são boas, não é? Que nos prejudicam a nós e que nos vêm a prejudicar a outros. Porquê que Deus permite isto? Obviamente, nós temos o livre-arbítrio. E o que Deus permite, para que nós possamos crescer, é que realmente nós consigamos dizer assim, não, eu não vou fazer isto porque aprendi que não posso fazer. Porque há justiça divina até nessas pequenas situações. Ou seja, nós, por exemplo, o que é que fazemos com uma criança quando está a começar a andar? Não é? Há um momento em que nós a deixamos livres para ela dar os primeiros passos. Mesmo que sabendo que ela corre o risco de cair, nós queremos que ela aprenda a andar com segurança. Ora,
é nestas alturas, quando vêm e se aproximam esses espíritos e vamos outra vez afirmá-lo, somos nós que os chamamos, somos nós que promovemos, digamos assim. E que de alguma forma permitimos que eles possam Exato. estar à nossa volta. Isso acontece, não é? E então é aí que nós estamos a ser postos à prova de dizer assim, progredi ou não progredi? Afinal, o que é que eu aprendi? Mesmo nós, espíritas, temos o conhecimento, muitos dizem assim, mas porquê é que eu estou a ter esta prova tão difícil? Porquê é que de repente tenho dois ou três obsessores, não é? A provocar com que eu possa dar a queda? Para nós pormos à prova tudo aquilo que aprendemos. Claro, eu vou dar um exemplo que agora me estava, de alguma forma, a saltar o pensamento, que é, nós, por exemplo, aqui no nosso programa, debatendo estes temas, este e muitos outros que já debatemos, certamente que é nisto que teremos que pensar. É no tema que teremos que pensar. Estamos a conversar. Obviamente que eu não posso estar a pensar em colocar-te uma pergunta ou dar-te uma opinião e a pensar noutra coisa qualquer que não tenha a ver com isto. Leva-me a colocar-te a pergunta seguinte, porque eu acredito que realmente, até aqui, nós estamos rodeados, neste caso, por bons espíritos. Não sei se os nossos guias ou se espíritos que apenas nos querem ajudar, quer na concentração, quer eventualmente até a relembrar estes ensinamentos bonitos que nos traz a doutrina espírita, leva-me precisamente a colocar-te a questão seguinte. Os nossos anjos da guarda, os espíritos protetores, como é que eles podem ter influência sobre os espíritos menos bons, para que de alguma forma nós possamos alterar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, menos boas, claro. Diz-nos a espiritualidade, e muitos dos livros que temos espíritas, que todos nós temos aquilo que a religião católica chama de anjo da guarda e que os espíritos nos esclarecem como sendo um espírito protetor ou espírito familiar. Ora, todos nós temos às vezes até mais que mas que se preocupa em proteger-nos. Quem é esse espírito protetor? Quem é esse espírito familiar? Esse espírito protetor é um espírito que nos acompanha desde a altura do nascimento, e muitas vezes já antes, até depois da nossa morte física. E quantas vezes continua, reencarnação após reencarnação, a acompanhar os nossos passos. Eles são substancialmente mais evoluídos que nós, pois que é perfeitamente natural, porque se eles estão com a missão de nos aconselhar, nos dar, portanto, orientações, para dar-nos incentivos, de forma a que em que nós possamos realmente fazer as opções corretas. Eles estão sempre por perto, mas por vezes nós não ouvimos aquilo que eles nos dizem. Quantas vezes eles preocupados perante uma adversidade que está posta no nosso caminho, porque nós próprios é que escolhemos certas provas, como por exemplo a perda de um filho ou a perda de um companheiro. E então, de repente, que nós temos que dar demonstração da nossa fé, demonstração de quanto cremos na divindade e na justiça divina, e de repente ficamos em depressão, começamos com pensamentos suicidas, ou seja, o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, com a sua amorosidade própria de espírito elevado, incute os bons pensamentos, dá-nos passos magnéticos para acalmar e mesmo assim a gente permite sintonizar-se com aqueles que partiram, que estão sofredores e com outros que estão por perto que nos querem ver mal, que nos vê... O que é que acontece? O nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor afasta-se. Porque a opção é nossa, de escolhermos um pensamento que nos redime, um sentimento de amor e de confiança ou um sentimento negativo, não é? Ou seja, isto resume-se sempre à nossa conduta. Nós ouvimos muito falar, e nós que participamos nas atividades, neste caso da ASCEV, nos dias, principalmente às segundas e sextas, não é? Que muitos dos companheiros que procuram ajuda
vêm e queixam-se inclusivamente de que não sentem-se sós e com pensamentos muito menos bons, relativamente inclusivamente à vida deles. Obviamente que aquilo que se pode dizer é sempre em função da nossa conduta, em função das nossas atitudes no dia-a-dia, quer no trabalho, quer em casa, com os familiares, com os amigos. Certo. Tudo depende daquilo que nós fazemos para podermos ter essa aproximação dos nossos espíritos protetores. Porque, na realidade, se nós não estivermos bem, se nós estivermos em ambientes pesados, inclusivamente às vezes até ouvir músicas assim, pronto, que à espiritualidade não trazem nada de bom, obviamente que nós vamos afastá-los. Não é? Olha, até eu, quando ouço aquelas músicas assim de heavy metal, eu não consigo suportar, e meu Deus, quanto imperfeito ainda sou. Imaginemos então, exatamente, imaginemos então um espírito habituado, enfim, sintonizado com outro tipo de ambientes, não é? É bastante difícil acompanhar-nos, mas atenção, apesar do espírito protetor se afastar um pouco e deixar-nos agir por conta própria e nosso risco, nunca nos deixa sós. Exatamente. Em momento algum. Exato. Digamos que ele é o elo de ligação com a divindade. Exato. Portanto, está sempre lá, sempre que somos precisos. Mas assim como abrimos a porta para aqueles que nos querem menos bem entrarem e nos influenciarem negativamente, também temos que ter essa noção. Temos que abrir a porta aos nossos amigos, para que eles também nos possam ajudar, porque se nós bloquearmos, eles não podem fazer nada por nós. Temos que ser sempre nós a dar o primeiro passo e a ter essa vontade. Exato. Tantas descrições que são feitas em literatura espírita, em que, especialmente, por exemplo, nas obras de André Luís, de Francisco Cândido Xavier, em que narram as situações, inclusive, de lares, quando estão a fazer o Evangelho no lar. Há uma espécie de uma corrente que se cria entre as pessoas que estão no lar, não é? E essa corrente é tão forte, é tão amorosa, é tão cheia de amor, que aqueles espíritos, não é, que se comprazem em prejudicar a vida dos outros, se afastam. Porque ficam incomodados com aquilo, não estão interessados em ouvir a palavra de Jesus e eles, por iniciativa própria, acabam por se afastar. Ou se eles estão já no momento em que estão à procura de explicações, acabam por ser doutrinados no sentido de esclarecidos, e um dia, pouco tempo mais tarde, já são eles a colaborar no próprio Evangelho e a praticar o bem. Portanto, o que é maravilhoso. Agora, existe também, digamos que, a influência causada por terceiros. Neste caso, vamos lá ver se eu me consigo explicar, ou se eu consigo explicar ou exprimir. Por terceiros ainda vivos, ainda na matéria, ainda no corpo, que de alguma forma, como nós conhecemos e vulgarmente falamos nos feitiços, não é? Serão, digamos, por intermédio dos vivos, que invocam, desculpem o termo, tão rudimentar, mas que invocam os mortos, digamos assim, para fazer mal a outros vivos. Como é que nós nos podemos proteger destas influências negativas e destas ações que nos podem prejudicar? É assim, há duas situações. A primeira, e temos que falar nisso, a maior parte das pessoas que procura um centro espírita, muitas das vezes procurou muitas senhoras, senhores, médiuns que fizeram atendimentos e de repente, em vez de ficarem melhores, ficam piores, e então o último recurso, quantos não chegam ao centro espírita à espera de, muitos deles até perguntam se podem pagar e quanto se leva. As atividades do centro espírita é gratuitos, fartamos de esclarecer sobre isso, reforçamos a ideia aqui, e então procuram porquê? Porque acham, alguns deles inclusive, que alguém lhes fez qualquer coisa, enfim, bom, o Espiritismo, o capítulo 9 do Livro dos Espíritos dedica-se especialmente a este tema do dia de hoje, que é a influência dos espíritos na vida corporal, ou no mundo material. Portanto, isso acontece. Acontece que realmente há situações
em que as pessoas, por inimizade com outras, procuram esses tipos de mediunidade, médiuns, que, se fazendo-se pagar, fazem os seus trabalhos esses, porque são remuneradas, é um trabalho. Trabalho esse que não tem nada mais, nada menos, que se ligarem com aqueles espíritos mais ignorantes, mais atrasados do ponto de vista espiritual, que se comprazem em gozar com tudo isso e se divertem, e então levam os próprios médiuns a usar feitiços, talismãs, rezas e outras coisas, como se isso fosse, digamos, um receituário para salvar ou prejudicar alguém. Ora, esse receituário não, de forma alguma, usado faz sentido. Os próprios espíritos esclarecem que isso é tudo mistificação. Agora, a verdade é que muitas pessoas são sujeitas a esses feitiços, rezas, etc., e se sentem fisicamente prejudicadas por eles. Eu vou dar um exemplo. Há uns anos veio ter connosco à Casa Espírita uma jovem. Já tinha recorrido a tudo, a vários médicos. Ela teve durante anos, décadas, mais de 10 anos, uma hemorragia constante, ou seja, tinha o período menstrual constantemente, não parava. Fez exames, vários tratamentos, os médicos não conseguiam descobrir porque é que ela tinha aquilo. E o que acontece é que, quando chegou à Casa Espírita, pediu ajuda do ponto de vista do magnetismo, se poderia eventualmente ocorrer um tratamento através da fluidoterapia, do passe magnético, até porque ela tinha começado a fazer algumas leituras do que era o espiritismo e pensou em encontrar algum alívio, não é, para a sua dor. O que aconteceu é que também foi a trabalhos mediúnicos, porque ela dizia-se bastante depressiva, deprimida com tudo aquilo, a saúde não melhorava, portanto, nos trabalhos mediúnicos, o que é que vem-se a descobrir? Ela tinha um relacionamento com um homem casado. Desde o momento em que começou com o problema físico, ela mantinha um relacionamento que, à luz da moralidade, portanto, estava errado. E então, a esposa esse seu, digamos, amante, descobrindo o que estava a acontecer, procurou uma senhora, ou seja, para provocar a separação dos dois. Dizemos assim, ela sabendo de tudo isto, diz assim, mas como é que isto é possível? Então, eu não agi má fé, eu não fiz nada de errado, eu mantenho bons pensamentos, eu até oro. O que aconteceu é que, e os espíritos vieram esclarecer esta nossa companheira, é que realmente ao manter aquela situação, ao permanecer do lado de uma pessoa que não se desligava de um compromisso que tinha, abriu a sua porta a que espíritos do passado que acompanhavam os dois, não é, se aproximassem dela a ponto de trazer este transtorno psicobiofísico. Ou seja, um transtorno que nós dizemos assim, mas nós não poderemos, e é verdade, derrogar as leis da natureza. Um espírito não pode diretamente fazer mal. Só que esta companheira, a consciência dela estava pesada. Ou seja, ela própria dizia, mas eu tenho que terminar este relacionamento. Mas não era capaz. E este peso na sua consciência fez com que passasse para a sua forma perispiritual um transtorno físico, precisamente aonde? Alojando-se naquela zona, não é? Que tem muito a ver com a parte sexual. Exatamente. Portanto, isto explicando que há muitos casos, estes similares, de pessoas que até ficaram em cadeiras de rodas, eu própria assisti, com, digamos assim, com maus pensamentos perpetrados por outras criaturas que lhe desejavam mal. Agora, foram as médiuns que fizeram isso através do pagamento? Não foram. Porque não precisavam de outros, digamos, espíritos encarnados, procurar uma médium para fazer isso. Eles próprios, através da ação do seu pensamento, podem agir, não é? De forma agressiva para com o outro, de quem odeiam. Porém, o próprio pode ou não receber aquele pensamento, não é? Menos bom. O que me faz colocar-te a seguinte pergunta. Será que
podem surgir doenças transmitidas para a parte física, não só do foro psicológico, mas transmitida criada por esses maus pensamentos nossos ou de outros, porque o exemplo que estavas a dar agora reportava-se precisamente a essa companheira que de alguma forma as ações dela não eram as mais corretas. Não é? Repara, mas ela, quer dizer, no fundo, ela já estava a buscar uma solução, um autocontrole, um autoconhecimento. Ela continuava a fazê-lo. Agora, vamos falar nos pensamentos. Exato. Porque a situação que explicaste é uma que também tem influência, ou aliás, sobre o qual os espíritos também podem influenciar, ajudar a que o problema se possa aumentar. Agora, no que diz respeito aos pensamentos, quer nossos, quer dos outros, podem influenciar, causar doenças, problemas físicos? Olha, e deixa-me só, eu entretanto esqueci o principal, quer dizer que ela, assim que que foram invocados aqueles espíritos que estavam com ela e foram esclarecidos e se afastaram, ela ficou bem. Exato. Ou seja, os próprios médicos surpreenderam-se com o resultado. É que não mais teve aqueles problemas hemorrágicos e ficou sanada daquele problema. Então, teve influência o seu pensamento? Teve na sua própria cura. Porquê? Porque ela foi esclarecida daquilo que acontecia, ela afastou-se definitivamente daquela pessoa, não é? Do seu relacionamento, viu que não podia manter mais aquele relacionamento e, ao mesmo tempo, emitia não só para aquela pessoa que a acompanhou e a sua respectiva esposa, pensamentos amorosos, que isso faz toda a diferença. Pensamentos amorosos, de perdão, bem como todas aquelas criaturas que viviam envolvidas naquela situação. Ora, nós sabemos também, da literatura espírita, a informação que os nossos amigos espirituais nos dão, que o nosso pensamento proporciona a doença e a cura. Não é? Então, se o ambiente é negativo, se o ambiente está ocupado de pessoas, não é, que permanentemente vivem na ilusão de prazeres efêmeros e em discussões, como já dissemos no início, esse ambiente vai ficar compurcado com esses pensamentos esses que chegam a criar substância. Ou seja, há videntes, e a literatura também nos narra isso, que visitam casas, não é? Casas de companheiros, de casais, e às vezes têm dificuldade em entrar. Porquê? Porque veem como que um nevoeiro a envolver as pessoas dentro da sua própria casa. O que é esse nevoeiro? É um conjunto de maus pensamentos que cria um ambiente, não é? E esse ambiente é nocivo. É nocivo à alma, ao nosso espírito, e é nocivo ao nosso corpo. E isso promove doenças físicas. Olha, eu recordei-me agora de algo que se passou comigo, porque todos nós temos períodos da nossa vida que não são os melhores, eu tive os meus, e numa dada altura da minha vida, isto para dizer que possivelmente tem muito a ver com o sermos prejudicados pelo pensamento, de alguma forma demos campo, demos abertura a que eles surgissem, e nesse período em que eu reconheço que inclusivamente me afastei um pouco da doutrina, da casa espírita, em que numa dada altura fui por acaso à urgência do Hospital de Viseu e eu fazer umas análises, uns exames. O veredito era que tinha uma doença complicada, que poderia levar a algo muito complicado, inclusivamente a morte. E, não ficando contente, decidi ir a Coimbra, aos hospitais da Universidade de Coimbra, para que fossem feitos novos exames com os especialistas, mas antes disso vim à Casa Espírita, coisa que já não acontecia há bastante tempo. Aliás, tive uma conversa com o meu pai e vi aliás, vi alguns tratamentos de efeitos físicos, os chamados tratamentos especiais, que ainda hoje temos na ACHEV,
e dirigi-me a Coimbra. Curioso é que o panorama, os exames, o resultado, que estavam completamente descontrolados, de repente desapareceram. Isso também pode ser provocado pelo pensamento, ou seja, também pode ter influência do lado de lá, no sentido até de, eu não digo manipular, porque às vezes é complicado, mas pode acontecer. É muito com o nosso pensamento e tem a ver tudo com o nosso sentimento. Exatamente. Quantas vezes, e nós vemos isso entre duas pessoas, portanto, num determinado momento da sua vida, por exemplo, com a perda de um familiar, duas irmãs perderam o pai, por exemplo. Uma reage de uma maneira, outra reage de outra. Uma, de repente, fecha-se no quarto, veste-se de negro, vive aquele tormento, não é? E começa-se a atormentar com aquela perda. E a outra, porque sabe perfeitamente que a vida continua, que aquilo é uma perda temporária, é como alguém que foi viajar, tem uma visão otimista, faz pensamentos positivos por aquele que partiu, ora, e recomeça a sua vida sem problemas. A outra, que teimou naqueles pensamentos deprimidos, não é? E de depressão, começa de repente a ter doenças. Pode desenvolver um cancro, pode desenvolver doenças graves. E nós dizemos assim, como é que aconteceu? Temos aí a resposta. O nosso pensamento, o nosso sentimento, atributos do nosso espírito é que de certa forma vão decidir o nosso futuro. Claro, porque de alguma forma, desde que nós possamos ser o mais positivistas possível, isso poderá de alguma forma ajudar. Não quer dizer que ajude, não quer dizer que em situações complicadas, porque isso já terá a ver com o passado, já terá a ver com muitas situações, mas pode ajudar. Pode sim, senhora. Olha, a conversa está muito boa, mas nós temos que falar sobre os nossos livros, porque o programa só dois. Já vai longo e, portanto... Olha, vamos assim, trazemos duas propostas, tendo em conta o tema de hoje. Temos aqui a proposta de leitura do Dramas de Obsessão, de Ivone Pereira do Amaral, que é uma médium que já falámos aqui. E então o que é que nós temos? Temos aqui dois casos narrados pelo espírito Bezerra de Menezes, também ele foi médico na Terra, e vai-nos contar que duas histórias de vida, onde vamos verificar a influência que tem tudo aquilo que nós falamos hoje, a influência que tem dos espíritos nas decisões e nas tomadas de decisões das pessoas, provocando, por vezes, a obsessão, e como podem sair dela, como podem se libertar dessas situações obsessivas. O outro é aquele, digamos, que até deu nome ao nosso programa, aconteceu na Casa Espírita. É um livro narrado por um espírito com o nome de Nora, e ela vai contar tudo o que aquilo aconteceu num centro espírita. Todos os personagens, as pessoas que trabalhavam no centro espírita, de repente foram atacados, se é que podemos dizer assim, por espíritos que achavam que estavam a trabalhar tão bem, faziam tão bom trabalho, que era a altura de lhes cortar um bocadinho a sua esperança e o seu entusiasmo. Então começam a influenciar, primeiro começam ali, depois começam a colar, depois vão junto de uma médium para enaltecer-lhe, digamos, as capacidades para ela se envaidecer e pronto. E de repente começa-se a perder, todo aquele trabalho que faziam tão bem feito, começam-se a perder. E é muito interessante vermos até que ponto, não é? As influências conseguem, se não estivermos preparados, se não vigiarmos bem os nossos pensamentos, somos verdadeiramente manipulados através de manipulados. Sempre porque nós demos abertura a isso, não é? O que quer dizer que até na Casa Espírita nós temos que ter muita atenção, porque muitas vezes pensamos que sabemos tudo e às vezes não sabemos. Nós temos o caso do próximo Jesus, não é? Muita disciplina, como dizia Emmanuel Chico Xavier. Exato. Disciplina, muita atenção e muita preocupação na informação que damos e na ajuda que prestamos. Regina, por hoje terminamos. Certo. Vou apenas falar
em alguns acontecimentos que vão acontecendo pelo nosso Portugal, neste caso. Moacir Camargo, que já esteve na ASCEV esta última segunda-feira, está em Portugal para um ciclo de palestras. Ele é membro fundador da Abrarte, Associação Brasileira dos Artistas Espíritas. Foi diretor do Departamento de Artes da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Atualmente participa num programa Quem Canta Sua Vida Encanta, que será um programa no Brasil, emitido pela Rádio Boa Nova. Desde 1992, trabalha em Sacramento nas atividades musicais da Escola Eurípides Barçanulfo e no Colégio Allan Kardec, com o coral Corina Novellino, nas composições das melodias e arranjos. No dia 12 vai estar em Chaves, atenção ao norte, Chaves, no CES de Chaves. No dia 14 na Associação Cultural e Espírita Estrela de Aveiro, penso que é assim, na ASE de Aveiro, Estrela de Aveiro. No dia 15, no Centro Espírita Perdão e Caridade, em Lisboa. No dia 16, no Centro Espírita Casa do Caminho, também em Lisboa. E dia 18, em Leiria. Confiram, portanto, esta agenda e não percam a oportunidade de assistir às palestras do Moacir Camargo. Relembramos, entretanto, e porque a data se vai aproximando, que ainda estão abertas as inscrições para o primeiro Congresso Internacional da Unispírito, que vai acontecer em novembro, nos dias 15, 16 e 17, com o tema O Espírito e o Tempo. Se ainda não se inscreveu, vá lá, que ainda tem bastante tempo para o fazer. Faça-o através do e-mail ascevviseu@gmail.com. Todas estas informações, conforme temos vindo a referir, vão passar em rodapé, ou então entre no site da ASCEV e preencha a ficha de inscrição. Boa noite, Regina. Boa noite. Estaremos cá na próxima quarta-feira, com certeza. Boa noite a si também, que nos escuta desse lado. Como sempre, é um prazer enorme estar na sua companhia. Muita paz. Até à próxima semana. Muito obrigado.